Oi, gente! Hoje eu quero mais uma vez analisar uma dissertação exemplar que seguiu o formato do Enem. O que me motivou a escolher o tema dessa redação de hoje foi uma notinha que saiu na coluna da Mônica Bergamo da Folha de anteontem sobre Covid e povos indígenas. Mas antes de corrigir o texto, eu queria conversar um pouquinho com as pessoas que não vão prestar Enem nem vestibulares, mas assistem aos vídeos. Eu sei que tem gente que não vai prestar Enem nem nenhum exame, mas vê os vídeos, como por exemplo a Andréa Labate, a mãe da Stephanie Labate, que sempre conversa comigo depois dos vídeos, ou a Franciele, que é uma médica sexóloga, que também assiste aos vídeos. A Franciele, inclusive, não só assiste aos vídeos, como está fazendo o meu curso de redação online. Eu queria até que vocês duas, André e Franciele, se vocês puderem, que vocês escrevessem aqui embaixo depois, para algumas pessoas conhecerem vocês. Mas deixa eu conversar então um pouquinho com vocês, que não têm interesse em Enem nem vestibular. Um IGTV que eu fiz no dia 21 de maio, aí vocês pesquisam aqui no histórico, e antes de, que é o meu IGTV de análise de dissertação exemplar, que seguiu o formato do Enem. Mas antes de chegar na redação, eu explico a grade de correção do Enem, as competências, porque tem as especificidades na correção. Eu faço uma explicação até minuciosa de como é que se faz para tirar 1000 pontos dessa dissertação antes de corrigir o texto mesmo. Então, se vocês quiserem, para vocês entenderem melhor essa correção, já que vocês não dominam tanto as nomenclaturas do Enem, né? Os meus alunos, os jovens já dominam porque né, é a praia deles. Vocês correm para lá, aí vocês assistem ao comecinho, voltam para cá e aí vocês acompanham a correção, tá? Mas os povos indígenas estão sofrendo, estão morrendo. Os dados né, oficiais apontam 216 mortes, mas se os líderes indígenas dizem que esse número é subnotificado, parece que é o dobro. Alguns líderes estão acusando indígenas, estão acusando o presidente de negligência, de não ter tomado medidas emergenciais para conter o avanço da Covid-19. Alguns políticos estão processando o presidente da República. Mas as causas dessa vulnerabilidade são anteriores à chegada da doença, causas praticadas pelo governo. Foi no ano passado que houve a redução do programa Mais Médicos aqui no Brasil. No ano passado houve o fim das demarcações das terras indígenas. E a gente assiste desde sempre né, a um presidente com um discurso que apoia né, atividades ilegais em territórios indígenas, atividades relacionadas ao garimpo né, e à extração de madeira. Nossa, agora que eu tô vendo os buracos que eu fiz no cabelo, gente. Mas vamos lá. Antes deixa eu mostrar para vocês a matéria que me motivou a trazer essa redação hoje. A matéria foi essa notinhazinha aí, essa matériazinha da Folha. Mas antes de mostrar a redação, deixa eu contar uma história para vocês. Tem uma aula no meu curso que é assim, o assunto é o que fazer quando a coletânea ela não apresentar, quando ela não fornece subsídio suficiente para vocês escreverem. Ou seja, como vocês vão fazer quando a coletânea ela é esvaziada de informação? E isso acontece em qualquer exame, já aconteceu várias vezes na FUVEST, já aconteceu várias vezes no Enem. O Enem do ano passado, do cinema, dava para aproveitar só 2 textos da coletânea. Quando o tema foi intolerância religiosa, também no Enem, a coletânea circulava no mesmo assunto, que era crime inafiançável, crime inafiançável, crime inafiançável. Então vocês ficaram meio de mãos atadas, assim, meu Deus, a coletânea não está ajudando. Então o que fazer quando a coletânea é vazia de informação, ela não dá tanto aporte teórico para vocês escreverem? Então tem essa aula, esse assunto. E aí eu estava dando essa aula, né? Era esse o assunto do dia. E aí eu estava explicando, e na hora de sugerir a dissertação para os meus alunos escreverem em casa, eu montei uma coletânea esvaziada de informação. Esse era o objetivo da aula, não tinha nada. Inclusive o tema da redação, não só os textos de apoio, mas o tema também estava muito vazio, estava muito amplo. O tema era: elabore uma dissertação sobre a questão indígena no Brasil. A questão indígena no Brasil. A questão indígena? Que abrangente isso, tem tanta coisa para falar. Só que na época eu pedi no formato do Enem, elaborando propostas de intervenção que respeitem os direitos humanos. Mas assim, uma coletânea que não dava com informação, que não explicava muita coisa. Eu pus 2 fotos, eu acho, tem 2 textos não verbais. Eu acho que eu pus 2 frases e acabei. E ainda não delimitei o tema, não afunilei a questão posta em debate. Soltei bem amplo lá. Não estreitei a discussão, não. Era a intenção da minha aula. Eu queria ver como meu aluno ia se virar
diante de um exame, quando a coletânea não ajuda e quando o tema mesmo não foi tão delimitado assim. Tudo bem? E aí, queria ver como os alunos iam se virar, como é que eles iam fazer para estreitar a discussão, como é que eles iam se virar, a que ponto, porque a questão indígena, né? E vou mostrar para vocês como esse meu aluno se virou. Ele tirou 1000, foi no formato do Enem. Vou ler a redação dele por aqui, porque eu enxergo melhor. Vou pegar até a lanterna do celular, porque não dá para ir para médico agora, que eu estou confinado e o meu grau está vencido. Deixa eu ver já a estrutura do texto. Estou vendo que a conclusão, né, ela é mais encorpada, como deve ser a dissertação do Enem. A conclusão é esquisito isso, né, gente? Falar que a conclusão é mais encorpada. Quem já viu isso no Enem? Tem as especificidades dessa prova que eu vou conversar com vocês, mas eu quero fazer mais outros vídeos sobre essas especificidades. No momento da leitura aqui da redação, vocês vão entender, tá? Tá a introdução, tá? Fez 2 parágrafos de desenvolvimento, tá certo? A letra tá legível, mas vamos lá. A questão indígena. Como é que ele afunilou isso, hein? No século XVI, os portugueses chegaram ao Brasil e se depararam com as centenas de tribos indígenas aqui presentes. Cada uma com seus costumes, suas crenças, sua língua, sua identidade. Eu gostei dessa enumeração sem o etc. Ou sem a conjunção aditiva e, porque eu acho que a vírgula, essa enumeração com vírgula, né? Vírgula, 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 não sei, de vez em quando ela traz uma musicalidade, ela faz um draminha no que está sendo dito aqui. Às vezes, quando vocês usam etc. ou assim por diante, parece que vocês abrem demais, etc. o quê? O que é que faltou? Algo fica vagueando, fica no ar. E às vezes, quando vocês usam peraí que caiu aqui, alguma coisa, parece que vocês fecham demais, né? Por exemplo, se ele tivesse dito seus costumes, suas crenças, sua língua e sua identidade. É só isso? Fechou. Eu acho que a vírgula fica no meio termo, não é sempre isso, tá? Mas nessa frase funcionou. Seus costumes, e olha a musicalidade, olha o ritmo do texto, ó. Seus costumes, suas crenças, sua língua, sua identidade. Tem uma pausinha dramática aí, né? Mas não tem polêmica, né? Que fofo. Os portugueses chegaram aqui, se depararam com grandes costumes, crenças, língua e identidade. Espero que a problematização chegue agora, mas vai chegar. Vamos ver. No século XXI, no entanto, tem uma conjunção adversativa que já indica que vai chegar uma polêmica. Que bom. No entanto, não está tão fofo assim. Percebe-se que, infelizmente, e ele usa um advérbio de modo para julgar, para o texto não ficar informativo, expositivo, ele está olhando para essa circunstância, está olhando para essa evidência, para essa informação. Infelizmente, está opinando para não virar reportagem. Infelizmente, pouco foi preservado dessa rica diversidade cultural genuinamente brasileira. Para a grande maioria desses povos, desculpa, me perdi, tá? Quer dizer, percebe-se que, infelizmente, pouco foi preservado dessa rica diversidade genuinamente brasileira, pois a grande maioria desses povos foi exterminada. E os poucos restantes permanecem ameaçados. Tudo bem, mas ele quer julgar. Ele quer julgar porque esse julgamento, vocês vão ver agora a forma como ele vai terminar esse parágrafo, já vai ser a tese. A tese dele é, isso deve mudar. Opina, julga, apresenta a tua opinião, o teu olhar, interpreta essa circunstância, essa evidência, esse dado, esse fato histórico. Tá, mas o que é que você acha a respeito disso? Para ser um texto argumentativo, ele termina, isso deve mudar. Porque, conforme prevê a Constituição Federal, o Estado deve garantir a preservação do território e da memória indígena. Opa, esperto, já entendi. Ele escolheu aquela técnica, a técnica mais antiga, mais tradicional de estruturar uma dissertação quando o tema é tangível, que é a técnica do leque. Muito funcional essa técnica, antiga, mas legal, tá? O que é a técnica do leque? Ele apresenta 2 ou 3 argumentos na introdução, que é mais ou menos a técnica do Enem, né? E você desenvolve cada argumento nos parágrafos subsequentes. E olha, o tema era a questão indígena no Brasil. A delimitação dele foi preservação do território e memória. Então ele fechou para preservação do território, é o que ele deve dizer. Porque eu chamo de leque, né? Porque o leque está fechado. Ele só revelou, ele só atestou preservação do território e memória. Agora ele vai abrir esse leque. Agora ele vai esmiuçar no segundo parágrafo, detalhar, né, com pormenores essa preservação do território. No terceiro parágrafo, a preservação da memória, que é a cultura.
e depois fazer uma proposta de intervenção, uma para preservação do território e outra para cultura, memória. Então foi muito interessante essa escolha dessa delimitação por ele. Então, o segundo parágrafo do Enem, eu estou vendo já todos os outros, como eles começam. Eu preciso fazer IGTV com vocês, gente, falando só sobre a coesão do Enem, tá? Eu vou fazer. Está muito longe ainda, mas de setembro, outubro eu vou fazer. Porque o Enem determina obrigatoriamente, eu sei que é horrível falar isso, mas determina obrigatoriamente que vocês abram no mínimo 2 parágrafos do texto. Tem 4. No mínimo 2 precisam ser abertos, isso é obrigação, tá? Precisam ser abertos com elementos coesivos que sejam operadores argumentativos. Eu sei que depois eu explico no dia do IGTV por que isso acontece, porque é tão engessada essa coesão do Enem. Hoje eu não quero falar sobre isso, mas não vou ver os elementos de coesão que ele escolheu a partir dos critérios do Enem, não. Eu quero analisar o texto, a textualidade, a qualidade do texto, tá? Porque o texto está bem amarrado. Se fosse para o Enem, ele deveria ter iniciado de uma outra maneira, talvez, esse segundo parágrafo. Mas vou deixar isso para o dia da nossa coesão Enem, da nossa IGTV Coesão. A história do índio brasileiro, então vamos lembrar, ele optou pela técnica do leque. O leque está fechado na introdução, preservação do território e memória. Ele agora abre para desenvolver esse leque. Então ele vai abrir. Espero que ele fale aqui de preservação do território. É o que eu estou esperando. Vamos ver se vai. A história do índio brasileiro é marcada por perseguição. Ele não usou por, agora que eu estou vendo, a corretora que pôs o por aí. Ele usou pela perseguição, marginalização e violência. Ele quebrou o paralelismo com o uso do pela. Lembram que as correlações têm que estar análogas, as estruturas têm que estar semelhantes? O que foi que ele fez? Pela é a contração da preposição por mais o artigo a pela. Por mais a, né? Então, se tem artigo a, pela, em perseguição, deveria ter em marginalização e violência. Então, ou ele escreveria pela perseguição, pela marginalização e pela violência, ou ele tiraria das 3. Para manter todas essa enumeração em paralelo. Então ele faria aí a corretora substituiu pela por, porque por é neutro e por já serve para as 3. Por marginalização, perseguição e violência. Se tem um artigo, tem que concordar com seu substantivo. Entenderam porque ela substituiu pela por por? Segundo estimativas, na época da chegada dos europeus, havia mais de 2 milhões de indígenas. E ele escreveu brasileiros e a corretora substituiu no território que hoje corresponde ao Brasil. Hoje, esse número caiu para 325 mil. Está muito reportagem. Eram 2 milhões, agora são 325. O que é que você acha disso? Alguém se beneficiou? Alguém se prejudicou? Alguém morreu? Alguém adoeceu? Vamos julgar? Ele vai julgar. Ele vai argumentar agora. Vamos ver. Esse genocídio, pronto, a escolha lexical já julgou a escolha do substantivo genocídio. É o olhar dele, isso é um genocídio. Esse genocídio foi iniciado na colonização exploradora dos portugueses, quando bandeirantes aprisionaram e escravizaram indígenas, e perpetuado ao longo da história por conta da negligência, mais uma palavra que julga, que argumenta, estatal em relação a esses povos. Pode-se dizer que essa postura do Estado, mesmo com a demarcação das terras indígenas, continua. Isso porque não há fiscalização nem proteção efetiva, permitindo invasões de fazendeiros e garimpeiros que ameaçam o pouco que resta desses povos. Falou de invasão de garimpeiros e fazendeiros, então falou de preservação do território. Desenvolveu o que ele só tinha apresentado na introdução. Ele só estabeleceu na introdução. Agora sim, ele esmiuçou o que ele apenas estabeleceu. Tá tudo certo. Espero que no próximo parágrafo ele fale agora de memória, de cultura. Vamos ver. Além do genocídio, vocês precisam ver o IGTV que eu fiz de progressão discursiva. Tem alguma pesquisa em progressão. O que é que ele fez com além do genocídio? Ele está retomando o que ele disse no parágrafo anterior. Lembra do IGTV que eu falo da remissividade e da complementaridade? Que antes de você apresentar uma informação nova, você precisa dar retoma algo, porque senão o texto vai ficar quebrado, parece que a redação vai recomeçar. Se ele não tivesse feito assim, ó, a lei do genocídio, tivesse começado o parágrafo assim, percebam, o esquecimento da cultura indígena é preocupante. Parecia uma outra introdução. Parecia que o texto estava recomeçando. Então, para dar essa atmosfera de sintonia, estou continuando meu raciocínio. O texto está andando, está progredindo. Ó. Ele dá uma resinha, que é a remissividade, vocês procurem nesse GTV Progressão, remissividade para agora complementar com informação nova, que ele vai falar da memória da cultura. Então, além do genocídio, deu ré,
O esquecimento da cultura indígena também é preocupante. Cultura, então vamos ver se ele desenvolve. Durante a colonização, aqueles que não eram mortos ou escravizados eram catequizados. Em outras palavras, houve uma imposição da cultura europeia. Tá, mas julga agora que, lamentavelmente, o medo dele de o texto não ser demasiadamente expositivo, não virar um capítulo do livro de história, tá parecendo um capítulo da apostila de história. E ele mete um lamentavelmente, mais um advérbio de modo aí, tá se virando bem. Da cultura europeia, que lamentavelmente apagou grande parte da diversidade cultural nativa. Nesse sentido, nota-se que nem os brasileiros conhecem a respeito da cultura indígena. E as escolas ensinam apenas ideias superficiais, muitas vezes atreladas à literatura indianista do José de Alencar, por exemplo, e que o índio se encaixa em moldes europeus, já garantiu os 200 pontos. Dialogar com as outras áreas de conhecimento da competência 2, já usou uma referência histórico-literária aqui, esperto. Tá, por exemplo, em que o índio se encaixa nos moldes europeus. Tá, se encaixar aos moldes europeus é legal, aí ele julga agora. Isso deve mudar. Sempre fugindo, né, de uma possível crítica do corretor, né, de um comentário crítico do corretor, falando que seu texto é demasiadamente expositivo. Tá, mas qual a tua opinião? Isso deve mudar. Porque abandonar a cultura nativa implica esquecer o passado. Igualmente importante é o pós-descobrimento. Vamos ver a proposta de intervenção. Vamos lá, vamos relembrar. Vou falar rapidinho, tá? Aqui no IGTV, como eu falei, do dia 21 de maio, explica tudo bonitinho. Tem que ter na proposta o agente, alguém tem que resolver isso, o agente, a ação do agente, o modo, o meio, por meio do qual a gente vai fazer isso, a consequência da ação e um detalhamento de algum desses 4 itens anteriores. Estão lembrados disso, né? Vamos ver como é que ele faz. Ele usa o posto ao verbo no início da conclusão. Meus alunos adoram usar esse posto. Urgem, pois, ações que garantam a proteção dos direitos dos índios, como território e cultura. Urgem, pois, ações que garantam a proteção do território e cultura. Os 2 itens que ele usou, que ele escolheu, né, a delimitação dele para falar desse tema que era tão amplo, como eu disse para vocês no começo da redação. Então vamos ver a proposta de intervenção para a preservação do território e outra para a cultura. Vamos ver como é que ele faz. Para o primeiro, preservação do território, o Estado, através da Polícia Federal ou do Exército, e contando com o apoio de membros da FUNAI, deve mapear, ou então escolher o Estado, primeiro agente é o Estado, com o apoio da FUNAI, de membros da FUNAI, da Polícia e do Exército. Escolheu o agente, beleza. Agora, o que é que deve fazer? Deve mapear os povos indígenas, agora a ação, os povos indígenas, identificar as áreas com maior número de denúncias de invasões. Tá, detalhe essa ação, mas como é que vai mapear isso? Vamos ver como é que isso vai acontecer. Nessas regiões, agora ele faz o detalhamento do modo, né? Desculpa, agora é o modo. Nessas ações, de que maneira vai fazer isso? Deve aumentar a vigilância e punir com multas indenizatórias os grupos invasores. Nossa, multar e a grana, destinar esse dinheiro, os recursos, ao povoado invadido. Detalhou, disse a maneira e ainda detalhou. Agora ele vai falar de cultura. Vamos ver a cultura. Para a preservação da cultura, as escolas... esqueci de lembrar o item aqui. Vocês lembram, né? Nesse GTV eu devo ter falado isso. Não adiantam propostas de intervenção originais, fortes, contundentes, se elas não tiverem relação direta com o que vocês falaram no percurso. As propostas, elas precisam ter relação com o que se disse acima, no desenvolvimento, lá em cima do texto, no desenvolvimento da redação. Por enquanto está tudo relacionado com o que ele falou. Agora deixa eu ver para a cultura. Para a preservação da cultura, as escolas têm a ver. Escola tem, que ele falou de escola do penúltimo parágrafo, lembram? A literatura indianista do José de Alencar, a visão romantizada das escolas sobre o índio. Pronto, então tem a ver. Então, tem relação. Para a preservação da cultura, as escolas devem promover maior disseminação da memória indígena, organizando feiras, nas quais, olha a ação e agora o modo. De que maneira? Feiras nas quais os alunos apresentarão os costumes e hábitos de cada tribo. Mas tem que ter uma consequência também de tudo isso. Quem se lembra? Agente, ação, o modo e consequência. Tá, agora vem a consequência. Isso estimulará o resultado disso. As consequências disso, ele põe agora. A consequência é, isso estimulará a pesquisa a respeito de cada povo. E ele termina com mais consequências. O finalzinho é de consequência de todas essas ações. Com a adoção dessas medidas, adotando essas medidas,
é possível vislumbrar a garantia de paz dos povos indígenas e o maior reconhecimento daqueles que são, de fato, os primeiros brasileiros. Pensem nisso aí, vejam em outro IGTV do dia 21, que eu acho que completa isso aqui, vai ficar mais claro para vocês entenderem. Eu queria fazer, na próxima análise de dissertação exemplar, eu estou pensando ainda se eu analiso uma dissertação que seguiu o formato da FUVEST ou da VUNESP, um tema de VUNESP. Eu vou pedir duas sugestões a vocês então, escrevam aqui embaixo. Eu queria que a Franciele falasse aqui, eu queria que a Andréa Labate falasse, se vocês puderem. E agora para todo mundo. Escolham qual a banca que vocês querem que eu converse em uma dissertação exemplar na próxima semana, tá? Se é VUNESP ou FUVEST, e qual tema de redação vocês queriam que eu conversasse aqui. Eu posso trazer uma dissertação exemplar sobre um tema que você vai escolher. Então escolham o tema e a banca que vocês querem que eu discuta, tá bom? Beijo.